Nesse vídeo nós vamos fazer resoluções de questões sobre o relevo brasileiro, que foi a nossa última aula teórica. E aqui nas questões, assim como em história, eu dividi entre questões anteriores da ESA, da SpaceX, de vestibulares e também agora eu criei algumas questões que vai ter assim inédita DH, inédita do Desenhando História. Questões que eu tirei do livro da banca, com base no livro da banca. Então vamos começar aqui. 1. ESA. A classificação do relevo brasileiro em grandes unidades ou compartimentos é uma síntese dos processos de construção e modelagem da superfície terrestre e das formas resultantes. Essa classificação distingue 3 tipos de compartimentos, que são, então que está pedindo 3 tipos de compartimento, e parte da classificação do relevo em grandes unidades. Aí grifando esses 2 trechos aqui, já dá para tu saber que ele está falando planalto, planície e depressão. Aqui vamos ver as outras por que são erradas. Planalto e planície, ok. Só que aqui está falando de dobramento moderno. Dobramento moderno não é uma classificação do relevo. Dobramento moderno, inclusive, são as montanhas. Sequer cabe no relevo brasileiro, porque no relevo brasileiro não tem montanha. Então, não pode ser. Não pode ser porque dobramento moderno não é classificação do relevo e também porque não tem no Brasil. B. Escudo cristalino, bacia sedimentar e dobramento moderno. Escudo cristalino tem no Brasil, que são os crátons. Bacias sedimentares também tem, mas só que elas não são classificação do relevo. Dobramento moderno não tem. Então aqui a banca tentando te enganar. D. Chapadas, depressões e bacias sedimentares. Aqui depressões é a classificação do relevo. Já bacia sedimentar e chapada não é classificação. Então ficou como alternativa C. O relevo resulta da atuação de agentes internos e externos na crosta terrestre. Sobre os agentes endógenos, assinale a alternativa que os define. Então aqui está perguntando sobre os endógenos. Aí, o que é um agente endógeno? É um interno ou um externo? Então, endógeno é interno. Aqui é uma questão tentando te confundir. O externo é o exógeno. Como são palavras parecidas, tem que ter cuidado nisso aí. Endógeno significa interno. O externo é o exógeno. Então, quer saber sobre os internos. Vamos ver as alternativas. São aqueles impulsionados pela energia contida no interior do planeta. Então aqui a gente já achou a correta. Porque endógeno é interno e aqui energia impulsionada são aqueles impulsionados pela energia contida no interior do planeta. Então a correta é a letra A. Vamos ver as outras porque não pode ser. Também são chamados de exógenos, então pronto, aqui a gente já cortou. Os exógenos são os externos. C. Divide-se em químico, físico e biológico. Isso aqui está falando dos agentes exógenos, os externos, que são os intemperismos. Está correta, mas não é o que a questão pede. D. Resulta da reação entre a água e a rocha. Isso aqui é mais um tipo de intemperismo, agente externo. E como a questão pede o interno, não é essa. Resulta da ação humana sobre a Terra. Aqui pode ser classificado como um intemperismo biológico, agente externo também. Então por isso que está errado. E a alternativa correta é a A. Um pesquisador fez uma viagem pelo Brasil para verificar no terreno as diferenças de relevo, baseando-se na classificação de Jurandir Ross. Viajando da cidade 1, está aqui nesse mapinha aqui, em direção à cidade 2. Conforme indicado na figura, o pesquisador encontrou sucessivamente os seguintes tipos de relevo. Então, ele quer saber, isso aqui está pedindo só um conhecimento geral sobre o mapa do Jurandir Ross.
Até porque é muita coisa, não dá para tu decorar o nome de todas as depressões, todas as planícies. Ele pediu aqui no modo geral. Então nesse 1 aqui, qual é a classificação desse 1? Aí você, relembrando do mapa, você vê que esse 1 é uma área de depressão. Então a gente já consegue até eliminar as alternativas. Porque só a primeira que tem depressão é a alternativa E. Porque aqui está perguntando, ó, o pesquisador encontrou sucessivamente, ou seja, respectivamente. Saindo do 1, a primeira coisa que ele viu foi depressão. Essa área aqui, ó, que a 1 tá, essa meia cinza claro, meio cinza claro, é depressão. Então a gente já consegue eliminar todas as outras. Porque só a E começa com depressão. Depressão, aí depois essa parte mais escura é um planalto. Aqui ó, depressão, planalto. Essa parte aqui, que compreende a mesma parte do rio Amazonas, que a gente sabe que é um rio de planície. Aqui ó, planície. É um rio navegável. Aí depois tem a parte escura, que é um planalto. E depois a parte branca, que está o 2, que é depressão de novo. Então realmente a alternativa E é a correta. Vai aparecer aí o mapa mostrando que a sequência é depressão, planalto, planície, essa parte branca, e planalto e depressão de novo. A 4. Uma vez que a estrutura geológica brasileira é muito antiga e que o nosso território apresenta sua superfície bastante desgastada pela erosão, uma das formas de relevo a seguir não existe no Brasil, assinale. Então, quer saber qual das formas a seguir não existe no Brasil? Cadeia montanhosa existe no Brasil? Não, porque até aqui na questão já falou, é muito antiga. E quando é muito antiga e bastante desgastada, não há presença de montanha. Então a alternativa correta aqui já é a alternativa A, porque no Brasil não tem montanha. A B, planalto ou chapada? Sim, tem vários planaltos. Chapada, por exemplo, a Chapada Diamantina. Planície fluvial também. Planície costeira também, porque o Brasil tem uma grande região costeira de frente com o mar. Depressão relativa também tem. Inclusive eu vou falar aqui a diferença das depressões. Tem a depressão relativa e a absoluta. A depressão relativa é isso aqui, ó, uma área mais baixa do que as outras que estão ao redor. Tá aqui, digamos que esse buraco aqui é uma depressão relativa. Já a depressão absoluta é uma área que está abaixo do nível do mar. Digamos que o nível do mar é aqui, ó. Aqui a outra está acima do nível do mar. Então é relativa. Ela só é depressão porque é mais baixa do que as ao redor dela. Já essa aqui, ó, absoluta, está abaixo do nível do mar. A 5. Mais uma inédita. Por qual motivo o Brasil não sofre forte impacto de tectonismo atualmente? Eu coloquei esse atualmente aqui porque lá no período pré-cambriano foi que houve a separação dos continentes e o Brasil sofreu também. Inclusive os crátons, as serras que existem aqui, foi resultado desses movimentos tectônicos de milhões de anos atrás. Então vamos lá para a questão. Qual motivo o Brasil não sofre os impactos do tectonismo atualmente? A. Por ser predominantemente de bacias sedimentares com 64% de território, essa afirmação está até correta, mas não é motivo para não ter tectonismo. A. B. Por conta dos escudos cristalinos que são muito antigos e resistentes. Sim, eles são antigos e resistentes, mas não é motivo para não sofrer impacto de terremotos. C. Por encontrar-se no meio da placa sul-americana, longe da borda. Então essa aqui que é a correta. Porque como eu expliquei lá na aula teórica do mapa mental, os lugares que sofrem os impactos de tectonismo, como maremotos, terremotos, os países que estão perto das bordas das placas, onde tem um movimento das bordas. E como o Brasil está bem distante, os terremotos que chegam aqui são muito fracos.
AD, por não ter um grande território, não, o tamanho do território não influencia, como eu acabei de falar. Por não ter região costeira, sim, o Brasil tem região costeira e também não é motivo para não ter tectonismo. A 6. A crosta terrestre é formada por 3 tipos de estruturas geológicas, caracterizados pelos tipos predominantes de rocha, pelo processo de formação e pela idade geológica. Essas estruturas são os maciços cristalinos, bacias sedimentares e o dobramento moderno. Aqui está falando desses 3 porque está falando sobre a crosta terrestre, sobre a Terra toda. E são os tipos de estrutura geológica, é diferente da primeira questão. Sobre esse assunto é correto afirmar: os maciços antigos, ou escudos cristalinos, datam da era pré-cambriana. Até aqui beleza. São constituídos por rochas sedimentares e ricos em jazidas de minerais não metálicos. Aí aqui já é mentira, porque os minerais dos escudos cristalinos são ricos em metais. A B. As bacias sedimentares são formações muito recentes, datando da era quaternária, ricas em minerais energéticos com intenso processo erosivo. 64% do território brasileiro. Isso aqui está certo. Só que aqui está falando que é muito recente. Mas não é todas que são muito recentes. Algumas são mais antigas. Então isso aqui que anulou essa questão. A C. Os dobramentos modernos resultantes de movimentos epirogenéticos são constituídos por rochas magmáticas, datam do período terciário e são ricos em carvão e petróleo, como os antes. Essa aqui está errada, carvão e petróleo, falando de dobramento moderno, sendo que carvão e petróleo é bacia sedimentar e não montanha. Dobramento moderno é montanha. A D. As principais reservas petrolíferas e carboníferas encontram-se nas bacias sedimentares. Até aqui ok. Foi até o que eu falei aqui na questão C. Enquanto minerais como ferro, níquel, manganês, ouro, bauxita são encontrados em maciços cristalinos. Sim, foi o que eu falei lá na A. Os dobramentos modernos constituem áreas de intenso vulcanismo. Isso aqui está correto também. Que os dobramentos modernos, as montanhas, são as áreas nas bordas das placas, que tem vulcanismo, inclusive. Vulcanismo, maremoto. Então a alternativa correta é a D. 7. No território brasileiro, a ausência de cadeias montanhosas explica-se. Está perguntando aqui o motivo de não ter montanha no Brasil. A. Pela pouca atuação dos agentes externos de transformação do relevo. Não, a gente viu que o agente externo só modela o relevo. Ele não tem esse poder de criar ou de faltar cadeia montanhosa. E aqui está perguntando também a ausência de cadeias montanhosas. Pouca atuação dos agentes externos. Não é pouca atuação. O terreno brasileiro é muito antigo. Houve muita atuação ao longo do tempo. Por isso que a montanha não existe. Porque eu quero montanha com o vento, com a chuva. Ela foi se desgastando até virar um cráton menor e mais resistente. A B. Pela ausência de dobramentos modernos. Então, essa aqui pode ser. Vamos deixar ela marcada assim. Porque a ausência de dobramento moderno é a mesma coisa que a ausência de cadeia montanhosa, são sinônimos. A C. Pelas intensas atuações do tectonismo. No território brasileiro, intensa atuação de tectonismo? Não, intensa atuação de tectonismo faz as montanhas aparecer. A D. Pelo escasseamento dos depósitos sedimentares, também não tem nada a ver. A E. Pela intensiva ação humana. A ação humana não tem poder de destruir uma montanha ainda. Então ficou como alternativa B. A ausência de dobramento moderno é a mesma coisa que a ausência de cadeias de montanha. 8. Os escudos ou maciços antigos brasileiros formaram-se na era... Isso aqui é uma questão direta, da decoreba mesmo. Foi na era pré-cambriana, que foi a mais antiga, lá na separação dos continentes. Vai aparecer aí no mapa mental.
A 9. Mais um inédito. Intemperismo é o processo de desagregação, intemperismo físico, e decomposição, intemperismo químico, sofrido pelas rochas. Qual das alternativas abaixo não está relacionada ao intemperismo? Tá querendo saber qual das alternativas não é sobre o intemperismo. A. Provoca dilatação e contração das rochas, fragmentando-os e formando em formas e tamanhos variados. Isso aqui, dilatação e contração das rochas, é o intemperismo físico, que quando está muito quente a rocha se dilata e quando está frio ela se contrai, fazendo ela se quebrar ao longo do tempo. Então aqui está falando de intemperismo. E a questão está pedindo qual que não está relacionada. A B. Resulta sobretudo da ação da água sobre as rochas, então provocando uma lenta modificação na composição química. Então aqui está falando também do intemperismo químico. A C. A exposição ao sol aquece as rochas, provocando sua dilatação. Mais uma vez falando sobre intemperismo físico. E aqui, ó, com a chuva e a ação das marés, a queda brusca na temperatura, contração e desagregação das partículas. A D. Resulta da ação de organismos ou seres vivos no ambiente. Está falando do intemperismo biológico. E a E. A água e o vento desgastam a camada superficial de solos e rochas, removendo substâncias que são transportadas onde se depositam. Então isso aqui está definindo até o que é uma erosão. Então ficou como alternativa E. A, B, C e D fala sobre intemperismo, a E fala sobre erosão, que é o que a questão está pedindo. Aí a 10 eu coloquei para explicar um assunto que não estava lá no mapa mental, que é sobre a Amazônia Azul. Apareceu aí na tela o mapa da Amazônia Azul. Aí vamos aqui para as alternativas para vocês entenderem o que é. A. É uma área em que o Brasil delimitou para opor-se e salvaguardar a exploração dos recursos naturais. Isso aqui está incorreta, porque não foi o Brasil que delimitou. Todo país tem uma zona costeira que ela pode explorar. Então não foi algo delimitado pelo Brasil. É algo mundial. Todos os países que têm região costeira, eles têm uma extensão pelo mar que eles podem explorar. B. É uma região onde a exploração pesqueira está embargada para permitir, não. A exploração pesqueira não está relacionada a permitir nada. Ainda mais de exploração do pré-sal. Uma existe junto com a outra. Não está subordinada à outra. A C. Foi criada para que os recursos vivos da ZEE, Zona Econômica Exclusiva, sejam exclusivamente pescados por navios fábricas. Mais uma vez tentando associar a pesca à Zona Exclusiva Econômica. E como eu falei na B, uma coisa não tem relação com a outra. A Amazônia Azul é para explorar a região do mar, seja por pesca, seja por exploração de petróleo. Ela não foi criada para isso aqui. Não foi criada com essa intenção de recursos vivos. A D. Essa demarcação objetivou delimitar áreas de pequeno interesse comercial. Isso aqui já é mentira, não é pequeno interesse comercial. Lá é onde tem petróleo. O petróleo não é um pequeno interesse comercial. É grande interesse. Nessa área o Brasil pretende exercer seus direitos de soberania. Sim, porque é parte do território brasileiro, mesmo que seja no mar. Ou jurisdição para melhor salvaguardar e explorar seus recursos naturais nela existentes. Então isso aqui é o que define bem o que é a Amazônia Azul. É onde o Brasil tem direito de soberania e jurisdição, porque faz parte do território, e ele pode salvaguardar e explorar todos os recursos que tem nessa zona. Isso aqui foi um errinho de digitação. Então ficou aí como alternativa E, a correta. Então é isso, foram aí 10 questões, e a próxima aula vai ser outro conteúdo, vai ser mais uma vez teoria seguida de exercício, e sempre assim. E agora eu vou colocar essas questões inéditas. Então se você gostou
deixe seu like e deixe seu comentário. E até o próximo vídeo, porque a intenção aqui é completar o edital de geografia também, assim como eu fiz no de história.